que além de abusivo, ameaçava a vida dela e dos filhos. Mal ela sabia que eu trancava a porta de medo, era do marido dela. Além de infiel, ele era bandido. Fez cartão de crédito com os documentos da minha mãe e usava sem escrúpulo algum. Ele mandava essas mensagens a ela, se passando por mim. Eu ia trabalhar com roxo nos braços. Meu marido pegou o meu celular, colocou no liquidificador e triturou tudo. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Hoje eu vou ler uma história longa, então se prepara aí. Não vou falar pega pipoca, né? Porque é de manhã. Se você estiver à noite assistindo esse vídeo, faz uma pipoquinha, põe o foninho, fica ali de boa, que eu tenho certeza que você vai gostar. E eu sei que vocês gostam de histórias longas, mas antes de começar a história, eu quero convidar vocês a me seguirem no Instagram, tá? Lá tem muito conteúdo transformador. Eu sei que às vezes você tá aqui só pela história em si, mas eu tenho certeza também que na sua vida aí deve ter algum ponto que você queira melhorar. A gente sempre tem. Por mais que a gente ache, eu tô evoluída, eu já aprendi um monte de coisa, nós não paramos de evoluir. Nunca, nunca. A gente vai sempre continuar buscando mais conhecimento, principalmente autoconhecimento, né? Se conhecer. Então se inscreve aqui no canal e vai lá no Instagram e me segue também, é @SilvanaRenica, ok? Vamos lá então para a história de hoje. Vou começar pela minha infância, que sempre foi cheia de desafios. Meus pais separados, minha mãe fugindo de cidade em cidade a fim de se esconder do meu pai biológico, que além de abusivo, ameaçava a vida dela e dos filhos. Sou eu e meu irmão. Meu irmão e minha mãe sempre tiveram problemas com depressão e ele tem altas e baixas devido a isso. Eu sempre fui muito na minha. Não queria causar problemas a ela e deixar ela ainda mais aflita. Então, sempre procurei ser muito independente. Comecei a trabalhar aos 13 anos e também fui muito religiosa. Frequentei a religião por anos. Tive alguns paqueras, mas nenhum namorado até eu completar meus 18 anos. Então, conheci um rapaz muito cavalheiro, atencioso e também muito interessado em frequentar as reuniões espirituais. Ouvi falar muito mal dele, mas achava que era fofoca ou implicância, visto que sempre tive muitos rapazes que queriam ficar comigo. Então, comecei a namorar. E namoro na religião tem muita pressão. Minha mãe estava atualmente com um namorado morando na nossa casa. Isso aos meus 18 anos de idade. Ele era estranho, eu sentia medo dele. Eu não confiava em tomar banho sem colocar papel na fechadura do banheiro e uma toalha no vão debaixo da porta. Me sentia vigiada o tempo todo. Ele era estúpido e mal educado com minha família. Comigo, ele sempre foi muito atencioso e queria ocupar o papel de pai. Eu achava estranho, mas ficava na minha, me precavendo de tudo o que poderia acontecer. Quando comecei a namorar aos 18 anos, ele começou a implicar e fazer a cabeça da minha mãe contra mim, para corrigir minhas roupas e as visitas do meu namorado. Rui sempre foi muito atencioso com minha família. Éramos só amigos. Rui, acredito que era o namorado. Mas ele cativou tanto minha mãe que ela disse que eu seria boba de perder alguém como ele. Eu não estava preparada para namorar. Sempre fui muito molecona e um ano antes eu ainda estava brincando na rua. Dei ouvidos à minha mãe e aceitei namorar com o Rui. Começamos a ouvir muitos conselhos dos líderes religiosos sobre sexo no namoro e toda a balela que acontece na religião. Meu padrasto, ainda incomodado, começou a colocar minha mãe contra mim, a dizer que eu deixava o Rui entrar pela janela do meu quarto e por várias vezes minha mãe batia na porta à procura dele. Mal ela sabia que eu trancava a porta de medo, era do marido dela. A pressão sobre o namoro começou a aumentar, visto que estávamos atingindo já um ano juntos. O namoro ia na paz, exceto algumas mudanças no humor do Rui, que eu não dei muita atenção. Ciúmes e implicância comigo. Nessas discussões entre eu e minha mãe, eu decidi terminar meu namoro, porque queria paz. E então, após muito choro e imploração, eu acabei voltando com ele. E então disse para minha mãe como eu me sentia em casa com meu padrasto. E pedi para ela escolher entre ele e eu. Ela disse que não ia largar dele, e então eu saí de casa com apenas 18 anos, muito ingênua, e me casei no civil, cumprindo o papel de uma esposa submissa, religiosa e virgem. Tivemos alguns problemas na igreja pelas interpretações de terem
nos visto sozinhos algumas vezes e pela vergonha da fofoca, então decidi casar. Casamos e fomos morar em uma casa com apenas um colchão, fogão, máquina de lavar e um computador. Logo que casamos, o chamava para ir para a cama e ele ficava vidrado no computador por horas e horas. Um dia levantei na ponta dos pés e peguei ele com uma videochamada com uma moça que eu nunca tinha visto na vida. A conversa era picante e o nome do login dele não era o nome verdadeiro, era um fake. Então eu perguntei a ele o que significava aquilo. Ele ficou muito nervoso e eu pedi para ver e ele me empurrou no chão. Eu fiquei muito assustada e comecei a chorar, fui pro meu quarto quieta e não toquei mais no assunto. Fomos conseguindo conquistar as coisas da casa aos poucos. E eu fiquei um pé atrás com ele depois daquele incidente. Passado um tempo, ele estava em uma briga horrível com minha mãe. Desde que saí de casa, ele vivia afrontando ela. Me cortou completamente o contato com ela e dizia que ela não me amava e não me queria ver feliz. Minha mãe me procurou e me disse que tinha visto ele deixar uma moça na rua de trás da minha casa. A moça desceu do carro dele. Ele saía jogar bola com os amigos e voltava tarde, mas eu nunca poderia imaginar traição. Eu gostava de ficar sozinha em casa e curtir um pouco de paz, visto que ele estava sempre de mau humor e estressado com tudo. Eu me arrependi de ter casado nos exatos 6 meses, porque eu já não o via como antes. Ele queria manter a fachada de casal feliz e então íamos nas reuniões como se nenhuma briga existisse. Pergunto a ele sobre a moça deixada na rua de trás e ele disse que minha mãe estava mentindo. Além de infiel, ele era bandido. Fez cartão de crédito com os documentos da minha mãe e usava sem escrúpulo algum. Minha mãe foi em casa me visitar e viu o cartão com o nome dela e me questionou e eu não sabia explicar a ela. Eu sempre fui muito desligada e não me atentava a detalhes. E aí a guerra entre os dois piorou. Ele a ameaçava e mentia que eu estava grávida e dizia que ela nunca chegaria a ver o neto. E para piorar, ele mandava essas mensagens a ela se passando por mim. Então todas as ofensas a ela achava que era eu. Ficamos quase 2 anos afastadas, eu e minha mãe. Prossegui meu casamento, afinal separar era pecado segundo a religião. E foi tudo de mal a pior. As agressões pioraram, o ciúme também abusos dos quais eu não consentia. Sofri inúmeras humilhações verbais, físicas e emocionais. Perdi amigos e família, estava sozinha. Tentei escrever uma carta e mostrar à minha amiga quando a convidei para tomar um café, pedindo ajuda. Ele estava escondido no telhado observando tudo e desceu explicando todo o ocorrido a ela e fingiu uma reconciliação na frente dela. E eu aceitei as desculpas por medo. Depois disso, não toquei mais no assunto com ninguém. Ele saía à noite e voltava de madrugada com cheiro de bebida e nos dias de reunião espiritual fingia ser o melhor marido do mundo e entrávamos de mãos dadas. Ele tinha altos e baixos como todo relacionamento abusivo. Ora era muito amor e cavalheirismo, ora era um horror. Eu já não estava mais feliz e completando 5 anos de casamento desabafei com uma amiga do trabalho e que por acaso também acabara de reencontrar um rapaz, o Jô. Ele sempre foi muito apaixonado por mim, mas eu nunca dei chance a ele. Ele fazia visitas e me levava presente no serviço. Eu, com medo, nunca levava nada para casa. Minha amiga resolveu contar a ele meu desabafo sem eu saber. E então, ele tomou todas as minhas dores. Ele era um amigo antigo, antes mesmo de eu conhecer o Rui. Ele sempre se declarava, me presenteava e até um dia antes do casamento dele, ele me procurou dizendo que era comigo que queria estar casando. Eu sempre fui muito honesta e eu dizia a ele que eu não poderia iludi-lo, porque eu não era apaixonada por ele e desejei toda a felicidade do mundo. Quando nos reencontramos, ele estava em crise no casamento e estava dando um tempo. Após minha amiga contar a ele o ocorrido, ele ficou furioso, pediu meu número a ela e começou a me mandar mensagens dizendo que poderia me tirar de lá, que era só eu pedir. Fiquei morrendo de medo do meu marido, ele era muito violento e mau caráter. Ele estava envolvido em muitas coisas erradas e que o levariam para a cadeia, como estelionato e muitas outras coisas das quais eu descobri e pedi a ele para se entregar ou esclarecer as coisas das quais ele estava usando os documentos. Quando eu descobri as coisas pesadas que ele estava envolvido, as ameaças e as violências aumentaram a ponto de eu não poder tomar banho quente no inverno, ter que comer e também dormir para fora no quintal sem nenhuma coberta.
Ele me sufocava, me empurrava e me trancava. Porém, ele fazia diversas ameaças de prejudicar toda a vida da minha família e fazer a minha mãe perder os bens dela. Eu não queria o mal à minha família, então aguentava tudo em silêncio e não pedia ajuda. Eu ia trabalhar com roxo nos braços e eu fazia o possível para esconder e fingir que estava tudo bem. Jo e minha amiga se motivaram a me ajudar. Comecei a trocar diversas mensagens com o Jo e tinha salvado o nome dele com um nome feminino para o meu marido não descobrir. As nossas mensagens sempre pediam respeito. Então nada para me prejudicar ou prejudicá-lo. Eu tinha muita preocupação e carinho. Ele ia todos os dias me ver no trabalho e eu sempre me preocupei com ele, do meu marido fazer algo de mal para ele. Meu marido abriu meu WhatsApp no computador dele sem eu saber e acompanhou todas as conversas. Quando eu cheguei em casa, meu marido pegou o meu celular, colocou no liquidificador e triturou tudo e o celular explodiu. A última mensagem que o Ju havia me mandado dizia o seguinte: logo você vai para a sua casinha, se cuida. Eu também não sabia explicar na hora. Jo e minha amiga estavam atrás de uma casa para eu morar sozinha. Eles iam me ajudar a sair daquela situação. Esse era o plano deles. Já que eu nunca aceitei nenhuma proposta do Jo de ter algum relacionamento com ele, porque eu não era apaixonada. Jo era muito bonito, cabelos escuros e olhos muito azuis, e sempre foi muito cavalheiro e carinhoso. O maior desejo dele era ter uma família. Meu marido furioso me perguntava sobre aquela casa e onde era. E a esse ponto ele já tinha descoberto que o nome salvo não era real, que eu estava falando com um homem que ele não conhecia. Logo tocou meu interfone e era minha amiga na porta da minha casa me pedindo para sair de lá e ir embora com ela. Eu estava indo quando ele pegou a minha mão e disse: se você sair, eu ferro com a vida dela e a vida dele. Eu disse a ela que eu não queria ajuda e que eu não precisava, e que estava bem e que não ia me separar. Voltei para dentro de casa, ela foi embora e a tortura só aumentou. Eu tive depressão, crise de pânico e queria morrer. Rui, furioso, pesquisou a vida inteira do Jo, achou a esposa dele, que estavam afastados, disse que eu estava tendo um caso com ele e eu nunca toquei no Jo. A esposa dele acreditou, discutiu com o marido e então meu marido começou a me levar e a me buscar no trabalho. Um dia eles se encontraram e saíram quase no soco e eu entrei no meio. Me fechei mais ainda com todos à minha volta, porque qualquer um que fosse me ajudar, ele fazia um inferno na vida da pessoa. Completei então 6 anos de casamento. Estava cansada dos sumiços do meu marido, da violência e das ameaças da religião sobre o divórcio. Ele então desapareceu por quase 3 dias. Foi a minha deixa. Convoquei trabalho, família e fiz até um boletim de ocorrência do desaparecimento. Todos estavam à procura dele. Falei no trabalho, na missão de encontrar meu marido e ele apareceu como se nada tivesse acontecido. Todos à procura de notícias e a perguntar se estava tudo bem. Ele era um homem incrível do lado de fora de casa, então todos gostavam dele. Quando ele ligou o celular dele no carregador e começou a ver as mensagens do trabalho, grupos de pessoas que o patrão dele pediu para fazer busca, ele olhou para mim e disse: o que você fez? Ele ficou furioso, então coloquei a mãe dele no viva voz para ela ouvir como ele falava comigo e a máscara dele caiu. Ele foi mandado embora do emprego, todos começaram a olhar torto para ele, suspeitando de traição e eu mantendo a minha classe. A mãe dele disse que era um absurdo um homem casado passar 3 dias sumido sem dar notícias. Precisei ir com ele até a delegacia para retirar a ocorrência e dar baixa. E a delegada perguntou a ele onde ele estava sozinho. Ele passou 2 dias em um motel e jurava que estava sozinho. Ele gastou metade do pagamento nesses 2 dias e jurava a mim que estava sozinho e se jogava aos meus pés e chorava e chorava. Então pedi à minha mãe que se pudesse me buscar para que eu fosse dar uma volta para espairecer. Então fui até meu guarda-roupa e escolhi uma camiseta, calça jeans e um tênis e saí. Disse para minha mãe que eu nunca mais voltaria. Eu e minha mãe já tínhamos nos reconciliado, visto que eu a visitava sem ele saber. Então eu nunca mais voltei para casa. Abandonei tudo e dei entrada no divórcio. Disse a ele que não queria nada, nem dividir nada, que ele precisaria mais do que eu. Eu tinha certeza
que eu teria muito além do pouco que conquistei durante aqueles 6 anos. Foi um ano de separação, de muita insistência, choro e perseguição. Ele queria que eu fosse buscar as minhas coisas, mas eu tinha medo de voltar e ser vítima de coisa pior. Ajuntei então todas as provas e pedidos de perdão e confissões de agressão física e mandei para o juiz. Em um mês eu estava com medida protetiva e divorciada. Foi um ano intenso de muito medo e nesse tempo eu reencontrei outra pessoa. Quando o Jô gostava de mim, eu gostava do Matheus. Matheus foi um amor de adolescente, nunca ficamos juntos, mas ele sempre me cortejava antes e depois do meu casamento, dizendo que me esperaria e que eu ficaria com ele um dia. Ficamos juntos nessa turbulência entre ex-possessivo, líderes religiosos no meu pé, por eu ser uma pecadora divorciada. Na doutrina, eu não poderia ter outro relacionamento, ao menos que eu pudesse provar com fotos uma traição. Levei até eles BO de agressão, comprovante de motel e ainda assim todos foram contra a minha separação. Inclusive a família do meu ex-marido que me esculachava. Nessa esperança do meu ex voltar comigo, pedi a ele para que fosse a um psiquiatra para tratar a raiva dele. Ele foi e recebeu o diagnóstico de transtorno de personalidade. Eu bati de frente com os líderes e disse que eu não ia colocar minha vida em risco. Meu ex agia como o melhor homem do mundo na igreja e eu era ainda mais mal vista. E nesse tempo eu estava saindo às escondidas com o Matheus. Nos encontrávamos escondidos, dormíamos juntos, íamos para a balada e festa juntos. Isso eu com apenas 25 anos. Vivendo coisa que nunca vivi na vida, na minha adolescência por conta da prisão da igreja. Vivemos momentos muito intensos de paixão e euforia, mas eu não gosto de mentiras, então pedi a ele para tomar uma posição e assumir o nosso relacionamento. Mas ele tinha uma mãe que contrapunha a todas as escolhas dele. Ela me criticava, me chamava para longos sermões humilhantes e me tratava como se eu fosse uma puta atrás do filho dela. Eu sempre fui muito elogiada pela minha aparência física. Sempre me cuidei e sou adepta a exercícios. Isso me colocou em diversos lugares complicados na igreja, onde eu era chamada pelos líderes para ouvir sermão que eu não deveria ser tão vaidosa, porque eu estava sendo um problema dentro da igreja. Tinha diversos rapazes atrás de mim, inclusive os casados. Eu nunca fui uma mulher que fazia o papel de conquistadora. Sempre fui na minha e reservada, então não via como aquilo tudo poderia ser culpa minha. Homens se oferecendo a me proteger e uma mãe furiosa pelo filho dela estar interessada em uma mulher recém-separada. Eu não estava aguentando toda a situação. As mulheres que eram minhas amigas enquanto eu era casada desfaziam de mim sem ao menos me cumprimentar. Eu estava com vários sentimentos e ainda lidando com a minha crise de pânico sozinha, por medo do ex e da persistência dele. Eu passei vários meses nesse relacionamento curto, com toda a pressão e levando toda a culpa sozinha, sem ao menos ele se pôr à frente e assumir que estávamos juntos. Cansada disso tudo, resolvi dar uma volta com uma amiga. Fomos a um parque de diversão e nesse parque ela se apaixonou por um rapaz muito lindo. E esse rapaz sorria muito e me deu até um chaveiro de coração daquelas brincadeiras de pesca. Eu não tive olhos para ele, nem estava com a cabeça tão boa para isso. Trocamos números de celular todos, ele, o amigo dele, minha amiga e eu. E eles montaram um grupo de WhatsApp para nos falarmos. Comecei a ter uma amizade com os dois rapazes e minha amiga apaixonada no moço lindo de cabelos escuros, olhos escuros e 1,83 m de altura. Eu logo de primeira já disse no grupo que eu namorava, embora tudo aquilo que não estava assumido não considerava um namoro, mas queria me proteger. Nós nos relacionamos por 8 meses após minha separação. Nessa amizade com os meninos e também tentando ajeitar o moço lindo para minha amiga, me aproximei cada vez mais deles. Então saíamos em grupo sempre. O rapaz começou a demonstrar interesse por mim, o Theo. Minha amiga percebeu e disse que ele não ia vingar com ela, porque ele estava interessado em mim. Eu não havia me apaixonado por ele, desde o início já vi vários defeitos. Acho que eu só queria dar uma desculpa para não me envolver e deixar ele livre para minha amiga. Começamos a nos falar muito pelo celular. Theo me ligava e mandava mensagem todos os dias, me presenteava e sempre teve muito respeito e me tratava como amiga. Nunca nos tocamos quando saíamos juntos. Eu comecei a pressionar o Matheus a tomar uma posição que eu não aguentava mais ser chamada em
particular pelos líderes e também pela mãe dele. Eu queria assumir tudo aquilo e parar de mentiras. E as coisas com a mãe dele só pioravam. E ele não queria perder privilégios que tinha na igreja, visto que se ele me assumisse, ele poderia até deixar de ser um membro. Eu até entendi a situação dele, mas eu queria alguém que desse a cara para bater e deixasse de viver mentiras. Eu gostava muito dele, mas sentia que não era o tudo que eu queria para minha vida. Sempre tive muitos sonhos e objetivos, eu tinha certeza que realizaria todos, mas precisava deixar tudo para trás, o que me impedia. Terminei com ele e decidi me aproximar do Theo. Theo era diferente de todos os homens de Deus que já conheci. Ele era da mesma religião e nem se comparava com muitos homens de fé. Ele era responsável, decente, educado e muito amoroso. Começamos a namorar e eu abri toda a verdade a ele, de tudo que vivi, de onde vim e tudo o que eu tinha deixado para trás. Eu decidi chegar aos membros da igreja e pedir para não fazer mais parte. Disse que eu não queria mais estar ali e que eu queria ter minha vida independente. Nunca entreguei o Mateus pelas mentiras e pelas saídas escondidas, afinal a consciência era dele. Eu assumi todos os meus erros e me retirei da comunidade. Comecei meu namoro com o Theo, contei a ele todos os meus sonhos de ter minha própria empresa e tudo o que eu tinha em mente. Ao contrário do Rui, meu ex-marido, que diminuía todas as minhas ideias, Theo se colocou de prontidão e me surpreendeu com uma escolha que tomou por conta própria. Vendeu o próprio carro e me deu todo o dinheiro para iniciar o meu negócio. E eu prometi a ele que daria um carro melhor do que ele tinha vendido. Comprei minhas ferramentas, fiz muitas horas extras para aumentar ainda mais o investimento, ajuntei tudo o que podia. Consegui montar nosso negócio. Hoje temos uma casa, carro melhor do que ele tinha e conseguimos manter funcionários. Nosso negócio não para de crescer e temos até propostas de sociedade. Eu deixei para trás muitos amigos, refiz toda a minha vida do zero. Estou para completar 30 anos e tenho o triplo do que deixei para trás. Um dia eu saí de casa com a roupa do corpo, com a certeza de que eu venceria. Fiz meu nome na cidade e todos conhecem o meu trabalho. Theo é um homem fiel, amoroso e companheiro. Trabalhamos juntos na empresa há 1 ano. Antes disso, fiquei trabalhando por 2 anos sozinha para fazer nossa clientela. Praticamos exercícios físicos, comemos nossas dietas, temos uma casa linda que estamos reformando aos poucos, uma casa abençoada que minha mãe me presenteou e eu fiz dessa casa nosso negócio e nossa moradia. Somos muito unidos e temos tudo o que uma família precisa para ser feliz. Temos nossos problemas de casais, isso é super normal, que nem se compara com o que eu já vivi. Somos muito amigos um do outro e muito apaixonados. Uau, que história, gente! Essa história é legal, né? Porque a gente percebe que se a gente não vencer o medo, se a gente não tomar a atitude que precisa ser tomada, a gente não sai do lugar. Ninguém vai ir lá te pegar pela mãozinha. A atitude dela de juntar provas contra o ex-marido, de deixar o medo de lado, de ir na delegacia, de conseguir medida protetiva, foi a melhor opção. Só não concordo com a questão de continuar na igreja. Mas foi legal esse ponto dela ter continuado para ela ver que aquele Mateus não valia nada. Porque quando a gente ama alguém de verdade, a gente vai lá e assume. Mas é legal, né, pra gente ver a hipocrisia que tem por trás desses cultos religiosos aí, né? Sempre a hipocrisia. Começou lá com o primeiro marido, veio pro outro cara que tava saindo com ela, o tal do Mateus, né? Acho que era Mateus. Que é assim, né? Ali a gente posa de santinho e por trás é aquela coisa. Ou seja, não é temor a Deus como a gente pensa, é pela sociedade, é para mostrar que você é perfeitinho. Se tivesse a ver com Deus, a pessoa levaria a sério aquilo, né? Então, gente, não se prendam a essas coisas. Busquem ser felizes, deixe para trás tudo que atrapalha a vida de vocês. Claro que às vezes a gente entra numa religião porque a gente não tem noção, acha que aquilo é o certo. Mas quando você percebe que aquilo ali muitas vezes é lixo e que não serve para você, você tem que deixar de lado sem culpa. Se Deus fosse um ser extracorpóreo, né? Se Deus estivesse em algum lugar, eu tenho certeza que ele não ia querer o sofrimento de ninguém, porque Deus é só amor. Todas essas coisas foram inventadas pelo homem para manter você presa num cabresto, tanto homem quanto mulher. Então parem de ouvir essas pessoas que estão aí ditando regras que muitas vezes não seguem e comecem a ouvir o Deus interior que está em vocês,
que é perfeito, que é amor, que é abundância. É esse Deus que eu falo para vocês encontrar o tempo todo. Tá em vocês, em cada célula de vocês, tá em tudo, está em tudo. Essa energia que tem por aí é Deus. Esse é o meu conselho para todas vocês que estão passando por esse tipo de situação. Não espere um milagre que venha de fora. É você que faz o seu milagre. É você que cura a sua vida. É você que transforma a sua realidade. Você precisa de uma transformação profunda na sua vida. Senão nada vai mudar. Que bom que essa mulher percebeu ainda nova o que estava acontecendo. Porque imagina se ela leva isso adiante como muitas mulheres fazem até seus 40, 50 anos, quando não tem mais vontade de recomeçar, né? De abrir uma empresa ou entrar para o mercado de trabalho, ou fazer um curso, ou fazer uma faculdade. Ficam ali remoendo aquilo, se consumindo em depressão e energia negativa pelo simples fato de que não tem coragem para tomar uma atitude. Eu repito aqui, depressão não começa do dia para a noite. Começa com pequenas coisinhas que você vai suportando e que te levam para um estado de tristeza, onde todos os seus hormônios de felicidade, de prazer começam a ser diminuídos, porque o teu cérebro acaba dando para você aquilo que você quer. É aquela história, o universo sempre diz sim. Se você se mantém nisso por escolha própria, ele vai te dar mais disso. Não vai ser o contrário, eu tenho dozinha da Maria, vamos ajudar a Maria e transformar a vida dela. Não tem como, porque a escolha é sua, sempre será sua. É o seu livre-arbítrio. Você só muda a sua realidade quando você decide mudar a sua realidade. Então parem de esperar que um dia vocês vão acordar e o cara que tá do lado de vocês, maltratando vocês há tanto tempo, vai mudar. Ele simplesmente vai acordar um dia e dizer assim, nossa, você é a mulher da minha vida. Ou se você tá naquela situação de você não suporta mais o seu marido, você não quer mais aquele relacionamento, mas tá ali, esperando que dentro de você aconteça um milagre e você passe a ver aquele homem com outros olhos. Isso não vai acontecer. Claro que relacionamentos têm dificuldades, têm problemas, têm desavenças. Isso é super normal, mas quando tem amor, admiração, respeito, cumplicidade, esses problemas, essas situações são superadas e possivelmente não voltam a acontecer. O que não pode é você se manter em um relacionamento que é o tempo todo o problema te consumindo e te levando para o fundo do poço. Mas só você pode fazer isso. Eu lembro até hoje, quando eu tomei a coragem de mandar o pai dos meus filhos embora. Eu só falei rua e nunca mais teve uma recaída, nunca mais teve um remember, uma tentativa de voltar, nunca mais. Eu passei por todo o sofrimento, por aquela metamorfose que eu precisava passar para me sentir livre e tomar escolhas diferentes na minha vida. E todas as escolhas que eu fiz depois, por mais que parecessem que não eram certas, me ensinaram muito, me amadureceram como mulher, como mãe, como empresária, como uma mulher que foi buscar o que realmente queria. Eu precisava passar por aquelas situações para chegar onde eu estou hoje, para entender como essa lei da atração funciona, que era eu que criava a minha realidade através do que eu pensava, do que eu ficava o tempo todo decretando, do que eu escolhia, de todas as minhas decisões. Pensar é uma decisão, gente. Os pensamentos que estão na sua cabeça são criados dentro da sua cabeça, não vêm do além. Então, quando você começa a entender isso e transformar esses pensamentos, ou melhor, substituir esses pensamentos e começa a plantar novas sementes, lá na frente você vai ter o resultado. Por isso eu falo, não perca mais tempo para fazer uma metamorfose. Meninas que já fizeram uma metamorfose, deixem um feedback aqui, por favor, para mostrar para as pessoas que ainda não têm coragem de entrar no processo, de que é doloroso, mas que vale muito a pena. Vocês não estão adquirindo um cursinho que vocês vão fazer em 2, 3 dias, ficar ouvindo áudiozinho. É um novo estilo de vida. E para quem vai escrever aí que eu só quero vender curso, tá muito enganada, porque eu tô dando um monte de conteúdo aqui gratuito. Você ouviu tudo que eu falei? Para depois falar que dentro do Metamorfose vocês vão conseguir passar por esse processo de uma maneira mais tranquila, com esse guia, com esse passo a passo. Então nem perde o tempo de escrever aqui que eu só quero vender curso, porque você nem foi convidada a estar aqui, né? Veio porque quis. Gente, é isso então, valorizem o trabalho de vocês, mas principalmente se valorizem como ser humano, ok? Eu amo muito vocês, eu espero vocês lá no Instagram
ou na comunidade do Metamorfose. Os links estão aqui no primeiro comentário. Um beijo e até o próximo vídeo.